Fala, gente, beleza? O vídeo de hoje ele é mais um exemplo resolvido na construção de um modelo de programação linear inteira. E hoje a gente vai fazer um problema que envolve variáveis binárias, né? São aquelas variáveis que a gente utiliza para escolher alguma coisa, né? Escolher quais projetos entrar, escolher onde instalar uma antena, onde instalar extintores, onde instalar telefones, enfim. As variáveis elas vão nos retornar se eu devo fazer ou não fazer alguma coisa. Bom, então o enunciado do problema é este aqui, né? O Departamento de Segurança de uma universidade iniciou um processo de instalação de telefones de emergência em locais selecionados. O departamento quer instalar um número mínimo de telefones, contanto que cada uma das ruas principais do campus seja atendida por no mínimo um telefone. Então a figura abaixo, ela mapeia as ruas principais, que vai de A até K, do campus, juntamente com as localizações possíveis dos telefones, que são as localizações que vão de 1 a 8, né? Então o problema ele nos pede, né? Quais os locais devem ser instalados os telefones para que se utilize no mínimo, o mínimo de aparelhos atendendo todas as ruas do campus. Então define a função objetivo e restrições do problema. Então a ideia aqui é a gente fazer um modelo, né? A gente não vai resolver ele, né? Rodar no software ou rodar no solver, por exemplo, a gente vai montar o modelo, né? Fazer a modelagem. Então a ideia é que a gente defina, são três partes que a gente já conversou no vídeos anteriores. Primeiro a gente define as variáveis, né? Então quem são as variáveis desse problema? As variáveis elas vão nortear todas as outras etapas, né? Que a gente descobrir depois a função objetivo e depois as restrições, né? Então primeiro vamos tentar entender esse desenho aqui que a gente tem no enunciado. Bom, a gente tem aqui um mapa do campus, né? E a gente tem a indicação quais são as ruas que tem esse campus. Então aqui a gente tem a rua A, depois a gente tem a rua B, rua C está aqui e assim por diante, né? Os pontos numerados aqui são os pontos onde eu posso colocar telefones, né? Então a rua A, por exemplo, a gente entender a dinâmica aqui do enunciado, né? A rua A ela pode ser atendida tanto pelo telefone no ponto 1, quanto por um telefone no ponto 2. O ponto 3, ele não atende a rua A, ele consegue atender apenas a rua B ou a rua K, por exemplo. Tá? E assim por diante. A rua I, ela consegue ser atendida pelo ponto 4 e pelo ponto 2. Então, quem são as variáveis desse meu problema, né? Eu tenho ruas e tenho pontos de telefone. Bom, eu quero descobrir quais pontos de telefone que eu vou utilizar para atender todas as ruas, né, de maneira mais eficaz. Então, o que está variando aqui são os pontos de telefone, né, onde eu vou instalá-los. Eu vou utilizar o ponto 1, ou o ponto 2, ou o ponto 3, ou o 4, ou vou utilizar todos, né? A ideia de montar o modelo é justamente para a gente descobrir a maneira mais eficiente de eu conseguir distribuir esses pontos, né? Então vamos começar a montar o nosso modelo, né? A gente começa sempre o modelo pelas variáveis. Então as minhas variáveis, vamos escrever junto aqui para vocês acompanharem comigo. As minhas variáveis, então, elas serão os pontos que eu tenho disponíveis. Eu tenho pontos para colocar telefone de 1 até 8. Né? Então eu vou seguir a ordem lógica ali, né? x1, x2, x3 e assim por diante, né? x1, não quero tu maiúsculo, quero tu minúsculo. x1, x2, x3, x4, opa. x5, x6, x7 e x8. Essas são as minhas variáveis. Pois bem, montei minhas variáveis, o próximo passo é a gente montar a função objetivo, né? Então a minha função objetivo, ela quer encontrar o quê? O mínimo, eu quero utilizar o mínimo de telefones para atender a todas as ruas, né? Então, um ponto importante que eu comecei lá no início do vídeo e falei, que esse era um problema de programação linear inteira binária, né? Pelo seguinte, né, gente? Essas variáveis elas vão poder receber 0 ou 1 apenas, né? Porque eu vou escolher colocar o telefone no ponto 1 ou não. Então, se eu escolher colocar o telefone no ponto 1, se o programa me disser isso, o modelo, ele vai me colocar 1 naquela variável, ele vai me retornar 1. E se eu não colocar telefones no ponto 1, por exemplo, ele vai retornar 0 naquele ponto. Então, a função objetivo, ela é uma função de minimizar, porque eu quero diminuir o máximo esse número de telefones, então é um zmin. E ela vai ser a soma de todas as minhas variáveis, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4, x5, x6,
x7 e x8. Então, o que vai acontecer com a função objetivo, né? Os pontos que o modelo me retornar que eu devo ter telefone, ele vai colocar 1, então ele vai somar esses valores, e os pontos que o modelo retornar que não terá telefone, ele vai colocar 0 naquela variável, que a soma não vai influenciar, né? Então, a ideia é que o resultado dessa soma de todas essas variáveis seja o menor possível, né? Por isso, minimizar. Então, agora falta a gente montar as nossas restrições, né? O que seriam as minhas restrições nesse problema? Ora, eu tenho que garantir que todas as ruas sejam atendidas por ao menos um telefone, né? Então, as minhas restrições elas vão envolver todas as ruas, porque eu tenho que garantir que pelo menos um telefone que está em contato com aquela rua receba o valor de 1, né? Bom, vamos começar aqui pela primeira, então. Vamos começar da rua A, né? Vocês podem notar que a rua A ela tem contato com o telefone 1 e 2. Então, se eu fizer a variável do telefone 1 mais a variável do telefone 2, ele tem que ser maior ou igual a 0. Ou, perdão, maior ou igual a 1. Pelo seguinte, né? Pelo menos alguma dessas variáveis, a x1 ou a x2, tem que ser 1, né? Por isso que é maior ou igual a 1. Pode acontecer das duas serem 1? Sim. Pode ser que o telefone 1 esteja atendendo a rua A e o telefone 2 esteja atendendo a rua B. Então, pode ser que essa soma dê 2, né? O que eu não posso deixar acontecer é que essa soma dê 0. Por isso que ela tem que ser maior ou igual a 1, né? Algum desses dois telefones, 1 ou 2, tem que atender a rua A, né? E assim eu faço para todas as outras ruas, né? Vamos fazer para a rua B aqui. Na rua B eu tenho o telefone 2 e 3, então x2 mais x3 tem que ser maior ou igual a 1. Na rua C, minha terceira restrição, eu tenho o telefone 4 e 5 que atendem, então x4 mais x5 maior ou igual a 1. Rua D, eu tenho o telefone 7 e 8, então x7 mais x8 maior ou igual a 1. R5 seria minha rua F. Rua F eu tenho telefone 6 e telefone 2. x6 mais x2 maior ou igual a 1. O R6 eu tenho FG agora. G é o telefone 6 e 1. Então x6 mais x1 tem que ser maior ou igual a 1. G, agora minha restrição 7, que é o H, né? O H eu tenho telefone 7 e 4 que atendem. Então, x7 mais x4 maior ou igual a 1. Restrição 8 é o HI. O AI é o 4 e o 2 que atendem. Então, x4 mais x2 tem que ser maior ou igual a 1 também. Nona restrição, eu tenho o telefone IJ, que atende o telefone, a rua, né? Perdão, a rua J é atendida pelo telefone 8 e 5. Então, x8 mais x5 menor ou igual a 1, maior ou igual a 1, perdão. R10 JK. A rua K é atendida pelos telefones 3 e 5. Para fechar essa dos telefones. Então, x3 mais x5 tem que ser maior ou igual a 1. Então, eu tenho a última restrição que eu tenho que garantir, tenho que informar que as minhas variáveis elas podem assumir apenas o valor de 0 ou 1, né? Então, o meu xj, aquele e que eu vou deixar o ezinho mesmo aqui, podem assumir só os valores de 0 e 1, certo? E o meu j, ele vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, gente? Então aqui eu não preciso de restrição de não negatividade, porque eu já garanto que os valores que as variáveis vão assumir, elas são positivos, ou é 0 ou é 1, né? Então eu não preciso colocar RNN ou informar que o x não pode ser menor que 0 também. Tá ok? Então essa foi a montagem do modelo, o desenvolvimento do modelo.
Espero que tenha ficado claro. Caso pinte alguma dúvida, deixe nos comentários, pode entrar em contato direto comigo também, que a gente tenta ajudar. Beleza, gente? Um abraço.